Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 13 de junho de 2026. Hoje, no Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria e na memória do Santo Antônio de Pádua, você verá a história do santo, a liturgia do dia e um sermão com comentários dos santos da Igreja baseados na Catena Áurea. História do Santo do Dia. Santo Antônio de Pádua nasceu em Lisboa em 1195. Com o nome de Fernando de Bulhões e Tavieira de Azevedo. Vindo de família nobre, entrou jovem na ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Estudou filosofia e teologia em Coimbra e foi ordenado sacerdote aos 24 anos. Ao conhecer o testemunho dos primeiros franciscanos que chegavam a Portugal, inflamou-se pelo ideal da pobreza, missão e entrega total. Ingressou na ordem franciscana, tomou o nome de Antônio e foi enviado para pregar no Marrocos. Mas a providência tinha outros caminhos. Após dificuldades e viagens inesperadas, desembarcou na Cilícia e seguiu para Assis, onde encontrou São Francisco. Com apenas 26 anos, foi eleito provincial dos franciscanos da Itália, mas seu coração ardia pela pregação. Percorreu cidades e aldeias, ensinando o povo simples, assistindo pobres, enfermos e excluídos, combatendo heresias e denunciando a corrupção nascida do luxo, da avareza e do poder. Homem de oração, caridade e devoção a Maria, fazia da palavra uma espada de verdade e misericórdia. Após as pregações da Quaresma de 1231, exausto, foi levado a Pádua, mas morreu no caminho, em 13 de junho, aos 36 anos. Canonizado 11 meses depois, tornou-se amado como protetor dos pobres e dos matrimônios. Santo Antônio nos pergunta: nossa fé consola os pobres ou se acomoda aos ricos? Convertando-nos da avareza, da indiferença e da devoção superficial, sigamos Cristo com oração, caridade e amor à verdade. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Liturgia do dia. Leitura do livro do profeta Isaías. A descendência do meu povo será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com a veste da salvação, envolveu-me com um manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa ou uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Agora vamos desacelerar o vídeo e contemplar com calma o Salmo do dia. O Salmo será cantado pela Marcela, e que esse canto ajude o nosso coração a se regozijar no Senhor e a reconhecer que Deus ergue os pequenos e humilha a soberba dos fortes. Meu coração se regozija no Senhor.
Preparemos o coração para ouvir o Santo Evangelho, onde Maria nos ensina a procurar Jesus, guardar o mistério e obedecer mesmo quando nem tudo se compreende. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea compilados por São Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, a Igreja nos conduz ao Imaculado Coração de Maria e o Evangelho nos mostra uma cena que deveria inquietar toda alma que pensa possuir Jesus com segurança. Maria e José perderam Jesus. Perderam? Sim, segundo a experiência humana daquele momento. Não porque fossem negligentes, não porque amassem pouco, não porque lhes faltasse santidade, mas porque Deus permitiu que aquela busca entrasse no mistério da vida deles, para que nós aprendêssemos que até a alma mais santa procura, sofre, não entende tudo de imediato e guarda tudo no coração. E aqui está a primeira pergunta: nós ainda percebemos quando perdemos Jesus? Maria e José caminharam um dia inteiro pensando que ele estivesse na caravana. Quantos caminham anos pensando que Cristo ainda está em sua vida quando já o deixaram para trás? A pessoa mantém costumes, palavras religiosas, sinais externos, mas Jesus já não está no centro. Está a rotina, está o trabalho, está a pressa, está o dinheiro, está a vaidade, está a distração, está o pecado tolerado. E por que há uma caravana religiosa ao redor? Porque há parentes, conhecidos, ambiente cristão, tradição familiar, a alma se engana. Ele deve estar por aqui. Mas Cristo não é possuído por costume. Não basta estar na caravana, é preciso estar com Ele. Os pais de Jesus subiam todos os anos a Jerusalém para a Páscoa. São Beda vê nisso a humildade do Senhor, que, como homem entre os homens, cumpre aquilo que Deus havia mandado. São João Crisóstomo recorda que a lei ordenava não apenas o templo, mas também o lugar da festa. A Sagrada Família não inventa uma religião doméstica ao sabor da conveniência. Ela obedece, vai ao templo, celebra a Páscoa, vive a fé recebida. Que contraste com uma época que cada um quer fabricar sua própria fé. Uma fé sem obediência, sem templo, sem mandamentos, sem sacrifício, sem igreja, sem autoridade, sem confissão e sem cruz. Maria e José, que tinham em casa o próprio Filho de Deus, sobem a Jerusalém. E nós, que não somos nada sem ele, tratamos os deveres de fé como opcionais? O Evangelho diz que, aos 12 anos, Jesus subiu com eles conforme o costume. A Catena observa que a sabedoria de Cristo começa a manifestar-se na idade em que, entre os homens, o discernimento começa a amadurecer. Não porque ele tenha deixado de ser Deus, mas porque sua sabedoria divina se revela progressivamente segundo a condição humana assumida. Beda insiste:
Jesus crescia e se fortalecia enquanto criança, porque assumiu verdadeiramente a fraqueza da nossa natureza, e ao mesmo tempo nele habitava toda a plenitude divina. Aqui, a fé católica precisa falar sem medo. O menino no templo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele cresce segundo a humanidade, mas não deixa de ser a sabedoria eterna. Aprende e pergunta como criança, mas ilumina os doutores como Deus. Obedece a Maria e José em Nazaré, mas declara que deve estar nas coisas de seu pai. A humildade da infância não diminui a majestade do Verbo. Depois da festa, Jesus fica em Jerusalém. Maria e José o procuram entre parentes e conhecidos e não o encontram. Orígenes nos dá uma lição espiritual de enorme força. Jesus não é encontrado simplesmente entre os parentes segundo a carne, nem na companhia da multidão. Quem procura o Filho de Deus deve procurá-lo no templo, na casa de Deus, entre os mestres, na palavra, na igreja. Não se encontra Cristo de qualquer jeito, em qualquer lugar interior, segundo qualquer imaginação. Hoje muitos dizem, eu busco Jesus do meu jeito. Mas será que buscam o Cristo real ou um Cristo fabricado? Orígenes é claro. Aprende onde aqueles que o buscam o encontram. No templo de Deus, na igreja, entre os mestres, na verdade transmitida. Quem procura Cristo fora da obediência, fora da fé, fora da doutrina, fora da vida sacramental, muitas vezes encontram apenas um reflexo de si mesmo. Maria e José procuram com angústia. E nós? Procuramos Cristo com angústia quando o pecado o afasta de nós? Ou ficamos tranquilos demais? O que realmente nos angustia? Perder dinheiro, perder aprovação, perder conforto, perder reputação e perder a graça. Perder a presença viva de Cristo. Perder a pureza, perder a fé dos filhos, perder a alma. Depois de 3 dias, encontraram-no no templo. Santo Ambrósio vê nisso um sinal da ressurreição. Depois de 3 dias, aquele que parecia perdido ou morto se manifesta na glória. O mistério pascal já brilha discretamente no menino. A procura dolorosa de Maria aponta para uma outra busca, mais terrível. O filho entregue, morto, sepultado e depois reencontrado vivo. O Imaculado Coração de Maria já aprende aqui a guardar dores que ainda não compreende plenamente. O Evangelho diz que ela não compreendeu tudo, mas conservava todas essas coisas no coração. Eis a grande escola mariana. Maria não transforma o mistério em revolta. Não exige que Deus se explique antes de obedecer. Não joga fora aquilo que não entende. Guarda, medita, espera, sofre com fé. Que diferença de nós! Quando não compreendemos algo, reclamamos. Quando Deus não responde no nosso tempo, murmuramos. Quando a providência nos desconcerta, suspeitamos do amor divino. Maria ensina outra via, conservar no coração. Não um coração passivo, vazio, sentimental, mas um coração imaculado, atento, obediente, contemplativo, capaz de sofrer sem se separar de Deus. Isaías proclama: exulto de alegria no Senhor e minha alma se regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação. Essa palavra ressoa de modo singular em Maria. Ela é a filha de Sião revestida pela salvação, envolvida pelo manto da justiça, adornada como noiva. O Senhor fez germinar nela a justiça e a glória diante das nações, porque dela nasceu o Salvador. Mas essa alegria não exclui a angústia da busca, nem a espada da profecia de Simeão, nem a dor do Calvário. A alegria de Maria não é superficial, é a alegria enraizada em Deus. O cântico de Ana, no Salmo, canta a glória divina. O arco dos fortes foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. O Senhor ergue do pó o homem fraco, do lixo retira o indigente. Deus derruba a soberba dos fortes e levanta os pequenos. Não é exatamente o que aparece no templo?
Os doutores, adultos e instruídos, maravilharam-se diante de um menino. O saber humano inclina-se diante da sabedoria encarnada. A força dos grandes se curva diante da humildade de Deus. E Santo Antônio de Pádua, cuja memória também ilumina esse dia, encarnou nessa mesma lógica. Nascido em família nobre, formado com profundidade, poderia ter buscado prestígio. Mas ao conhecer o testemunho dos franciscanos, inflamou-se pela pobreza, missão e entrega total. Tornou-se pregador ardente, amigo dos pobres, combatente contra heresias, denunciador da corrupção nascida do luxo, da avareza e do poder. Ele não usou a inteligência como adorno, usou como espada de verdade e misericórdia. Não pregou para agradar ricos acomodados, pregou para converter. Não fez da devoção um enfeite sentimental. Uniu oração, caridade e amor à verdade. Santo Antônio nos pergunta hoje: nossa fé consola os pobres ou se acomoda aos ricos? Nossa palavra defende a verdade ou bajula os poderosos? Nossa devoção a Maria nos leva a guardar Cristo no coração ou apenas a repetir fórmulas sem conversão? No templo, Jesus está sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Orígenes observa que, sendo filho de Deus, ele ilumina e instrui, mas sendo criança, não se impõe com vanglória. Ouve e pergunta, dando exemplo às crianças e também aos adultos. Mesmo quem sabe deve saber ouvir. Beda acrescenta: para mostrar que era homem, ouvia humildemente. Para provar que era Deus, respondia divinamente. Que lição para todos que ensinam, pregam, comentam, catequizam e discutem a fé. A sabedoria verdadeira não é exibicionismo, não é barulho, não é vontade de vencer debates. É reverência diante da verdade. Santo Antônio pregava com fogo porque antes era homem de oração. São Beda explica que a Virgem Maria, mãe da verdadeira sabedoria, torna-se também discípula do menino, guardando suas palavras e obras no coração. Se Maria escuta, quem somos nós para não escutar? Se Maria pergunta: meu filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Não é uma repreensão pecaminosa, é a voz de uma mãe verdadeira ferida pelo mistério. E Jesus responde: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Aqui, Cristo eleva o olhar de Maria e José. Beda diz que ele não censura por procurá-lo como filho, mas os obriga a levantar os olhos para sua filiação eterna. Santo Ambrósio recorda as duas gerações de Cristo, uma do Pai, divina e eterna, outra da Mãe, assumida para a nossa salvação. São Cirilo afirma que Jesus mostra estar acima de todos os padrões humanos. Maria serviu a obra da encarnação, dando-lhe a carne, mas ele é por natureza o Filho do Pai Altíssimo. Essa palavra corta todos os laços meramente humanos que tentam aprisionar Deus. Jesus é filho de Maria, sim, mas antes é eternamente o Filho do Pai. Ele é obediente em Nazaré, mas sua obediência terrena está ordenada à missão divina. E aqui está uma pergunta para nós: deixamos Deus ser Deus? Ou tentamos prender Jesus dentro dos nossos planos, afetos, medos e expectativas? Quantos pais querem os filhos perto, mas não necessariamente santos? Quantas famílias querem conservar controle, mesmo que isso sufoque uma vocação? Quantos cristãos querem um Jesus doméstico previsível, sempre disponível para confortar, mas nunca para conduzir à casa do Pai? Maria não faz isso. Ela sofre, pergunta, não entende tudo, mas guarda. O coração imaculado não possui Cristo como propriedade, adora-o como Deus. Depois, Jesus desce com eles para Nazaré e lhes era obediente. Que mistério! Aquele que estava nas coisas do Pai volta e se submete a criaturas. Orígenes conclui: se Jesus, Filho de Deus, se sujeita a José e Maria, também nós devemos aprender essa sujeição legítima.
São Gregório de Nissa recorda que a obediência conduz à perfeição. São Basílio imagina a humildade concreta dessa vida. Jesus, em casa pobre, suportando trabalhos corporais e ajudando nas necessidades diárias. Beda pergunta: que é o mestre da virtude, senão aquele que cumpre seu dever para com os pais? O Cristo que maravilha doutores no templo também obedece em casa. A santidade não é feita apenas de momentos luminosos, mas de vida escondida. O menino que fala da casa do Pai volta à casa de Nazaré. O Verbo eterno aceita a rotina, o trabalho, a pobreza, a obediência, o silêncio. E nós desprezamos o ordinário. Queremos missões grandiosas, mas não queremos obedecer no pequeno. Queremos reconhecimento espiritual, mas não queremos servir em casa. Queremos falar com autoridade, mas não queremos lavar os pés do cotidiano. Santo Antônio percorreu cidades e aldeias pregando, mas sua palavra vinha de vida pobre e entregue. Maria recebeu o maior dos mistérios, mas guardou em silêncio. Jesus é Deus, mas obedeceu. O Evangelho termina com Maria guardando tudo no coração. A memória litúrgica do Imaculado Coração nos coloca exatamente aqui. O coração de Maria é o lugar onde a palavra é recebida, meditada, conservada e obedecida. Ele não é um coração disperso, não é barulhento, não é curioso, não vive de reações. Guarda o que Deus faz, mesmo quando dói. Talvez seja isso que falta a muito de nós, um coração que guarde. Vivemos cheios de informação e vazios de meditação. Ouvimos a palavra, mas logo a perdemos. Recebemos graças, mas não a conservamos. Temos devoções, mas não interioridade. Corremos de uma coisa a outra e Jesus se perde na caravana das distrações. Hoje, portanto, a liturgia nos chama a procurar Cristo onde ele deve ser encontrado, na casa do Pai, na igreja, na palavra, nos sacramentos, na obediência, na vida interior. Chama-nos a não reduzir Jesus a um parente familiar da nossa rotina religiosa. Chama-nos a aceitar que ele é filho do Pai, maior do que nossos controles. Chama-nos a obedecer no cotidiano e a guardar no coração aquilo que ainda não entendemos. E Santo Antônio acrescenta uma exigência: que essa vida interior se torne pregação, caridade e verdade. Não há Imaculado Coração sem amor aos pobres. Não há devoção mariana autêntica sem humildade. Não há busca de Jesus que termine em avareza, luxo e indiferença. Quem encontra Cristo no templo deve levá-lo aos pobres. Quem guarda a palavra no coração deve anunciá-la com coragem. Então pergunte a si mesmo: onde perdi Jesus? Em que ponto da caravana achei que ele ainda estava comigo quando eu já caminhava sem ele? Na minha família, no meu trabalho, na minha oração, na minha pureza, na minha fidelidade à igreja, na minha caridade com os pobres, na minha obediência? Volte a Jerusalém, volte ao templo, volte à confissão, volte à missa bem vivida, volte à oração silenciosa, volte à doutrina segura, volte ao coração de Maria. Procure com angústia santa aquilo que você não pode perder. E quando não entender tudo, não fuja. Guarde, medite, obedeça. Deus sabe formar os santos no silêncio de Nazaré. Imaculado Coração de Maria, ensina-nos a guardar Jesus. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Amém. Se essa reflexão ajudou você a voltar a procurar Jesus com mais seriedade, deixe o seu like e inscreva-se para acompanhar diariamente a Santa Liturgia Diária. Que esse vídeo não fique apenas como uma mensagem bonita, mas como um chamado concreto para voltar ao templo, à oração, à confissão, à missa bem vivida e ao coração imaculado de Maria. Compartilhe com alguém que também precise reencontrar Jesus no meio das distrações da vida. E para encerrar, Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. São José, rogai por nós. Amém.